Boa noite! Boa noite, meu povo! Quartou, mais uma live. Boa noite! Oi, Laís! Beijo! Gente, nossa 7ª live. Nossa, como eu tô feliz. Chegar até aqui é um passo e tanto, viu? Não vou mentir pra vocês, não. Boa noite de Luxemburgo. Que chique, gente, que a gente tá. Kátia, um beijo, Kátia. Olá, Maria. Gente, nós estamos muito internacional. O que é isso? De Luxemburgo. Um prazer, viu, Kátia? Nosso convidado também já tá aí na live. Renato, já te chamo, tá? Se quiser já mandar o convite para poder participar aí. Obrigada, amém, minha linda. Deus abençoe a sua vida também. Obrigada, Laís. O meu sorriso é o que me alegra, definitivamente é o que me alegra todos os dias. Quando eu olho no espelho e falo, olha o sorriso que você tem. Então, é o que me motiva, sabe? É uma das coisas que mais me motiva hoje também. É um pouquinho do meu sorriso. Deixa eu só entrar mais um pouquinho de gente. Gente, hoje é uma live muito especial com o Renato. O Renato é de Dublin, ele mora lá na Irlanda, ele é psicólogo. E, gente, vai ser uma conversa bem porreira. Então, pega aí o aviãozinho embaixo, faz igual eu vou fazer agora. E encaminha essa live para 50 amigos. Por favor, vamos lá, vai no aviãozinho e começa a encaminhar. Começa a encaminhar para todos os seus amigos, para todo mundo que tá esquecendo da live. Bora fazer a proeza aí, convidar o pessoal. Porque vai ser extraordinária como todas as outras, eu não tenho dúvida. Então, bora encaminhar aí para geral, por favor. Bora. Pronto. Eu já encaminhei para as minhas 50. Foi? Foi. Yeah. Encaminhei para 50. Bora lá, gente. Encaminha aí a live que eu já vou chamar o nosso convidado de hoje. Ô, mulher. O dia... Oi, Jô. Obrigada. Pati, sua linda. Roubei seu marido hoje uns minutinhos assim, tá? Para um bate-papo aqui comigo hoje. Oi, Lília. Boa noite. Bora, que já chamo o Renato. Tá dando 4 minutinhos. Ó, o Renato já enviou o convite. Já aceito, tá, Renato? Obrigada, amor. Saudades suas, viu? Vocês estão precisando vir aqui em Portugal passear. Deixa eu abrir aqui a minha lista. Abaixar um bocadinho o meu som. Deixa eu abaixar mais um bocadinho. Aí. Pronto. Ai, vem mesmo, ó. Minha casa tá de portas abertas pra vocês dois, tá? Tem sofá, tem o Nick. Vem, tá? Pode vir que vão ser super bem recebidos. Pode ter certeza. Convite oficial, assim, tem que vir, tá? Não dá pra dar pra trás, não. Bora. Vou chamar o Renato, então.
Espero que o Instagram não me tombe. Ah, já ia falar, espero que o Instagram não me tombe hoje, né? Imagina, Deixa eu imagina, aceitar. imagina se o Instagram vai e te derruba. Mulher, homem, esse Instagram tá demais. Eu não tô dando conta desse E Instagram. aí? Gente, antes de mais nada, eu vou só desativar os comentários para não ficar passando aqui na cara do Renato e a gente não conseguir concentrar na live. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida para tirar com o Renato, que vê que ele possa responder, manda na caixinha assim embaixo aqui, acho que fica aqui assim no meio, e no final nós vamos estar respondendo, tá bom? Tá? Ó, mandaram vários lindos para você aí. Hoje tu tá demais, Renato. Tá tudo amigo daqui. Tudo amigo, tudo mentiroso. Sua esposa, né? Não, pelo amor de Deus, que uma delas foi sua esposa. Mas ela não vale. Ela e mãe não vale, né? Esposa e mãe não vale. Esposa e mãe não vale, não. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, que eu acho que o meu coisa tá baixo. Aí, pronto. Bora lá. Gente, Olha só, hoje a nossa... primeira coisa, quando a gente for em Portugal, Ah, primeira coisa, eu quero uma caneca dessa de presente. pode ter certeza que vai estar te esperando, tá? Ó, só vive o propósito quem suporta o processo. É assim, na minha primeira temporada, eu até expliquei isso na primeira live, eu enviei para todos os convidados. Só que era só convidados aqui de Portugal. Agora, como vem? Você que é de Dublin, participou do Brasil, vai participar dos Estados Unidos. Então, assim, eu não conseguiria atender todo mundo. E era muito injusto eu dar para uns e não dar para outros. Mas faz assim, só quem for aí pegar a caneca que ganha a caneca. Ai, assim pode ser. Aí, Tá bom? Quem for aí te visitar, ganha a caneca. Se isso não aí, for aí, assim não ganha a pode ser, caneca. assim pode ser. Gente, mais Já uma valeu a quarta-feira. live, a ideia. Já valeu a live, foi só pela ideia. Ô, Rei, tenta Oi. aumentar seu celular só um pouquinho. Eu tô te ouvindo tão baixinho. Vou até parar a música aqui. Eu acho que é por causa do fone, né? Mas Pode aumenta aí. ser. Aí. Tá melhor? Melhorou? Melhorou, melhorou. Gente, o Vamos falar Renato mais Salles, perto também. além de um excelente profissional, é o meu amigo. Nós nos conhecemos através de outros amigos, porque acho que amigo serve para isso, né? Também para crescer a amizade e apresentar para outros amigos. E eu te convidei ele porque hoje ele atua. Tu atua, não atua? Como psicólogo Atuo, ainda? Pronto. Ele atua como psicólogo. Se falar, não atuo, não. Aí eu passo vergonha Já te sobre estudar derrubo. sobre os meus convidados, né? E pronto, se apresenta aí, quem é você, da onde tu vem, o que é que tu faz. Bora lá. Então, meu nome é Renato, eu sou psicólogo, tenho 46 anos. Vai chegando perto da idade, a gente vai ficar mais velho, vai esquecendo a idade. Faço 47 no final do ano, em dezembro. Sou mineiro de Belo Horizonte. Ui, da minha terra, gente, da minha terra. Morei no Rio de Janeiro antes de vir para cá, para Dublin. Estou aqui na Irlanda já há 8 anos. E toda a chegada aqui na Irlanda, acredito que deve ser, na maioria das pessoas, né? Foi também um processo bem difícil, mas foi um processo bem legal, que foi uma decisão assim, difícil, mas uma decisão bem tomada assim, para vir para cá, né? Eu sou formado em psicologia pela Universidade lá em Belo Horizonte, pela PUC, Minas. Tenho 2 pós-graduações e atuava no Brasil. Eu, além de atuar como psicólogo voluntário, né, na parte clínica eu atendia voluntariamente, mas atuava também junto na área de recursos humanos, né? E dava aula em 2 faculdades no Rio de Janeiro, na Meu Carioca e na Deus! Unigrandia. Da onde saiu tanto tempo para tanta coisa? Isso foi o motivo de ter vindo para cá, né? Aí chegou um momento que, pô, profissionalmente estava muito bem, estava muito legal, coordenava o recurso humanos de uma multinacional, bem bacana, dava aula nessas faculdades, porém a minha vida não
conseguia ter vida direito, ganhava financeiramente bem, tudo, porém o meu propósito de vida estava ficando para o lado. E aí eu resolvi fazer uma viagem aqui para a Europa, vim para a Europa, conhecer alguns países, né? Já conheci a América do Sul bastante, conheci o Brasil bastante. Uma das minhas questões comigo mesmo era de só sair do Brasil depois que conhecesse bastante o Brasil. Aí eu achei que estava na hora, já conhecia, até por trabalhar em multinacional, uma empresa que tinha no Brasil inteiro, eu consegui viajar o Brasil inteiro também, Até a através da trabalho. empresa, né? É. E aí, depois disso, eu vim para cá, fiz uma viagem para a Europa e quando eu voltei, com esses 7 países, quando eu voltei, eu vim decidido a mudar para cá. Aí eu, Então você passou pela Irlanda, deu uma conhecida e voltou para o Brasil. Ou nem chegou a passar na Irlanda? não, não, eu vim Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Alemanha e acho que Holanda, não lembro, mais uma. Sim. Mas eu não vim para Irlanda. Não, não vim para Irlanda. Uau! Mas aí voltei e assim, aí quando eu fiquei maravilhado aqui na Europa, né? De como que as coisas funcionam, como que o velho continente tem as pessoas sem julgamento, sem muito, assim, parece assim, a gente que vem de um país latino, né? É Que outro tem mundo, né? que tem aquela questão mais quente, né, acha que o europeu é bem frio, né? Porém, sim, ele não é questão que ele é frio. Eu tenho um exemplo, por exemplo, na Alemanha, eu mal falava inglês, muito menos alemão. Né? Cheguei na Alemanha sem falar um A de nada. E aí eu estava lá, estava com um iPad, com um mapa, eu tinha alugado um carro de Munique para Berlim, eu desci no metrô, perdidaço, não sabia onde que eu estava. Eu parei uma pessoa que estava de terno, provavelmente era de manhã cedo e provavelmente eu estava indo trabalhar. E Uhum. só mostrei para ele aonde que eu queria ir, que eu queria alugar um carro, mostrei a loja de alugar um carro. E simplesmente parou o que ele estava fazendo e me deixou dentro da loja. Sem falar nada, super prestativo, ele foi E bem bacana comigo. E assim, aí a gente tem esse julgamento de achar que o europeu é mais fechado, né? Mas eu não acho que ele é fechado. Ele só não é expansivo igual a gente da América do já não Sul. é, só não é braço aberto demais, igual o Brasil é, né? Porque o Brasil, nós somos braço aberto para muita gente. Nós somos Eu não abertos acho para que nem só o qualquer um. Brasil. Eu acho o latino no geral. O latino tem essa questão até mais do clima mesmo, tem essa questão mais receptivo. Só que aqui você vê, se você, ele deixa você viver a sua vida, vai fazer o que você tem que fazer. Se você não procurar ajuda, se você não se manifestar, ele vai achar que está tudo bem e não vai estar te procurando. E como é que você está? E aí, você está precisando de alguma coisa tal? Não, ele vai deixar você ter a sua vida, né? E esse exemplo, o cara assim, me ajudou sem me conhecer, sem saber quem eu Sem era, saber sem falar uma nada. palavra, e foi bem bacana. Que E top. aí, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei, conversei com o meu chefe na empresa, perguntei para ele como é que estava meu plano de carreira, e aí ele meio que me deu um banho de água fria, e eu virei para ele e falei, ó, então olha só, você consegue me mandar embora? Aí ele olhou assim, não, mas por quê? Como assim? Então, meu projeto de vida agora é esse. Eu quero mudar do Brasil, quero morar na Europa, quero conhecer o mundo, quero mudar para a Europa. Caramba, então isso aqui eu vou ver. E aí conseguiu me mandar embora. Na faculdade foi a mesma coisa. Fui conversar com o meu coordenador e eu estava no meio do semestre e ele tomou um susto. Ele disse, nossa, você vai me abandonar assim no meio do semestre? Aí eu falei assim, não, calma, é todo um processo, eu não vou agora. Se você quiser, Sim. eu faço um processo seletivo para você do professor que me substitui e eu vou terminar o período numa boa. Numa boa. Né? Fica tranquilo. E aí também ele conseguiu me mandar embora. Na época, a Patrícia, ela era minha namorada ainda. E aí eu conversei com ela, virei para ela e falei assim, vem cá, meu projeto de vida agora é esse. O que você quer para você? Ela falou assim, eu quero ir também. Você quer ir? Não, vai para casa, conversa com seus pais e decide o que você quer. Que aí depois, porque é uma decisão muito Muito difícil para sério. você. Né? E aí eu comecei a pesquisar países, lugares que eu podia vir para cá, para a Europa. Né? E aí
o meu ex-chefe dessa empresa também tinha feito essa movimentação de mudança para cá, para a Irlanda. Eu não lembrava que ele estava aqui. E Aham. aí, coincidentemente, alguém me falou dele, que eu comecei a olhar a Irlanda, e a Irlanda, na época, hoje ainda é, né, um dos únicos países que você consegue estudar e trabalhar legalmente ao mesmo tempo, né, como estudante. E aí alguém me comentou, o Cícero tá lá na Irlanda, tal, tá bem lá, tal. Eu mandei mensagem para ele e falei, Cícero, tô de mudança para Irlanda, parei de olhar qualquer intercâmbio e vou fechar com você. Quero nem saber preço, nem nada, tal, é você. Já tenho o background de você, então é com você. Aí fizemos, olhei, aí todo o processo que na maioria, que várias pessoas fazem. Né? Olhei o processo de ver cidadania, de ver passaporte europeu, tal, e compramos o intercâmbio e viemos para cá, para a Irlanda. Né? E assim, sem conhecer a Irlanda, com inglês ainda não legal, e Uhum. viemos para cá com o processo de vir de estudante, e aí depois pegar a cidadania e estar aqui como europeu. Né? O da Patrícia estava bem mais fácil que o meu, a gente deixou o dela e ela tirou a cidadania italiana dela e aplicou para mim. E hoje ela é europeia e eu já estou no processo, eu estou no Stanford Family, mas no processo de tirar a cidadania irlandesa com o tempo que eu já tenho aqui, já tenho Ai, que tempo legal. de tirar a cidadania irlandesa. Então E a aqui, Irlanda é um pouco igual Portugal, então, né? como assim? Porque igual pelo tempo nós também conseguimos tirar a cidadania portuguesa, né? Aqui você tem um tempo para você morar aqui, só que você tem que morar aqui um tempo depois que você já tem um stamp for e de contribuição com o imposto de renda deles aqui, né? Que é Ah, o aqui stamp é, for. aqui é 5 anos de contribuição. Uhum. Então, basicamente a mesma coisa. Basicamente É. a mesma coisa. Né? E aí, quando eu cheguei aqui, foi um processo, né? Porque assim, e eu já tinha tido essa experiência antes e já vim sem julgamento, sem pensar assim, muita coisa. Porque no Brasil você tem muita questão do que você tem, do quanto que você vale, né? O que você é, é, tem das suas conquistas para você agregar de valor para o outro. Né? E aqui as pessoas não estão nem aí se você é chefe, se você não é chefe, se você é porter, se você é rider, se é empregador, o que você é, assim, você tem os acessos às coisas igual qualquer um aqui, e as pessoas não te julgam, não te olham diferente se você é um gari ou se você é um dono de empresa, Yeah. né? E, e aí eu fiz todo esse processo, né? Porque, caramba, um psicólogo, eu já tinha aqui 36 anos, vê se minha conta, porque eu sou de humanas, contas é 36, né? Acho que tá certo, 36. E aí, eu já vinha com 36 e com uma faculdade, já duas pós-graduações, já uma carreira sólida no mercado do Brasil e largando tudo e vim para cá, né? E comecei aqui, e assim, tem muita gente que não consegue meio que deslanchar a sua vida pessoal e profissional no, no exterior, porque vem, mas assim, já esquece, não deixa de esquecer aquele passado, né? E vem, pô, já sou formado, já tenho minha experiência, tenho não sei o quê, Nós vamos então, falar sobre isso, porque teve então eu uma tenho, pergunta sobre pois isso. é, então eu tenho que fazer, pô, não é possível que eu não vou virar o que o profissional que eu era no Brasil. E muita gente não consegue assimilar isso e assim, você tem que pensar que você está começando do zero. Os meus 36 anos de vida foram no Brasil, minha graduação no Brasil, o processo todo no Brasil, tinha todo o meu know-how no Brasil. Cheguei aqui, eu comecei minha vida como se eu fosse um neném. Estou começando aqui do zero. Nasceu do zero. Ninguém me conhece. Ninguém me conhece, eu sou imigrante, não tenho background de nada, eu tenho que me mostrar aqui para começar a minha carreira. E comecei de baixo, comecei como kit porta, lavando de prato, é, indo para a cozinha, trabalhando 40 horas. Aqui na Irlanda tinha um negócio muito legal que lá atrás era um ano, né, de escola, que você podia estudar 6 meses e trabalhar 6 meses. Ai, Hoje já é mais complicado.
Hoje já são 8 meses, né, de visto para estudante e 6 de escola e 2 você trabalhando full time. Então mudou bastante. Quando eu cheguei era muito bom até para estudante, você conseguia conquistar muita coisa, mesmo você como estudante. Sim. E aí eu fui DELI, que é você trabalhar no Spar, no Centra, que são lojas de conveniência que tem aqui para fazer sanduíche, todo um processo de entrar, aprender a língua, inglês. Eu tenho dificuldade de aprender inglês, não é uma coisa que é fácil para mim, porque eu não gosto da língua, então eu vou muito na força, na porrada mesmo. Na força do ódio. E assim, são barreiras que você vai quebrando, né? E aí você tem aqui todo um período de adaptação, que você vai quebrando essas barreiras, né? Sim. Mais uma questão relacionada que eu falei do europeu, né? Meu chefe, que é head chef de cozinha no banco, né? Além disso tudo, eu sou formado também em gastronomia, mas eu não exerço a profissão. Eu fiz de hobby. Uau. E eu trabalhava na cozinha como porta, lavador de prato, né? E aí fui recebendo oportunidade, porque quando você trabalha na cozinha, principalmente de porter, quem tiver aqui na Irlanda que está acompanhando a live vai entender o que eu estou falando, você faz de tudo, né? E aí ele foi dando oportunidade, eu fui saindo de porter, virando assistente, e no começo, aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, você tem Facebook? Aí ele disse assim, não tem. E desconversou sobre o Facebook, né? Desconversou. E tá bom, né? Beleza. Depois de um ano, cara, depois de um ano que assim, de conhecimento, da gente sair, tomar cerveja junto, jogar futebol junto, bater papo e tal, depois de um ano, ele virou para mim e falou assim, me adiciona no Facebook aí. Eu disse, mas você falou que você não tinha Facebook? Aí ele falou assim, olha só, eu não te conhecia, não sabia nem quem você era, como é que eu vou te dar meu Facebook? E a vida tá lá, tal. Então, assim, não é que as pessoas aqui são mais fechadas. Elas são mais Aham. reservadas na dela e ela primeiro passa por um processo de conhecer, de entender, para depois se abrir. E E aí, mesmo, e mesmo sabendo que a internet é uma terra sem lei, né? Teoricamente, né? Porque você podia entrar, pesquisar para ver se ele não tinha Facebook mesmo e pronto. Só que aí tu ia se ligar, fala assim, ó, ele que não quis dar, porque tem, ele tem. não, e ele falou assim, lá você vai saber onde que eu moro, com quem que eu moro, minha família, meus dados todos pessoais, eu não te conheço, não sei o que você pode fazer, né? E aí foi, aí assim, aí esse período inicial e de adaptação, de readaptação, de começar do zero, se você não tem uma cabeça, e me ajudou bastante ter já vindo para cá, para a Europa antes, ter conhecido, ter estudado, pesquisado sobre as culturas daqui da Europa, isso me ajudou bastante a encarar esse momento, que não foi um momento fácil, né? Porque tem, igual eu te falei, tem muita gente que desiste e já entra numa crise de ansiedade, igual você falou lá, numa depressão, porque chega aqui, já chega com uma graduação, uma experiência no Brasil e vai se ver assim, caramba, eu sou engenheiro de produção, estou vindo para a Europa para lavar prato. Não foi isso, nossa, não foi isso, tal, não sei o quê. E assim, você tem que entender que é todo um processo de conquista, e aqui também se permite você, parece redundância, se permitir até ter uma mudança na sua vida pessoal e profissional. Eu conheço pessoas aqui que são advogadas, bancários, engenheiros, que hoje são felizes como um fritador de hambúrguer. Já ia E falar. fala, e fala assim, e a pessoa fala assim, cara, eu não quero voltar para a advocacia nunca mais na minha vida. Eu tô felizão como fritador de hambúrguer. Eu conquisto minhas coisas todas, eu tenho meu carro, eu faço minhas viagens, eu porra, até pago minhas contas, tudo. Tô mega feliz, não quero Tudo que mais. nunca, tudo que nunca construiu como advogado está construindo com um emprego muito inferior do que o que ele é, né? Às Aprende a vezes amar. até, às vezes até conquistou, às vezes conquistou até mais coisas, mas não estava feliz, fazia aquilo naquela força do ódio, sabe? Ia Uhum. porque tinha que ir, aquela e assim, e é algo que eu, ainda mais eu com uma experiência em recursos humanos, é uma coisa que eu vejo no Brasil que é muito massacrante.
Você vai chegar num determinado momento no Brasil que se você não está empregado, mais velho, você praticamente não consegue emprego e a sua vida acaba. Aqui na Europa, não. Aqui, quanto mais velho, as pessoas vão dando valor à sua É, experiência, à sua vivência e vão valorizando. Lá o mercado no Brasil é mais complicado para isso. Hoje está mudando um pouco, mas é complicado. E aqui você tem um processo que você pode mudar a sua carreira assim, muito, muito tranquilo, né? Então, sim. assim, eu conheço pessoas aqui, ajudei algumas pessoas aqui que entraram no sintoma, com sintomas de depressão, com crise de ansiedade, pessoas que estavam num momento não legal daqui, na Irlanda, né? Estava sem prazer, com uma energia baixa, cansado, desmotivado, com várias coisas assim, de sofrimento, incapacidade de querer trabalhar, fazendo aquilo assim, sem muita vontade por conta disso. Porque assim, caramba, eu tinha um monte de coisa no Brasil e aqui eu já não tenho, e aqui eu não tô nessa vibe. As coisas acontecem aqui para mim, tudo dá errado. Eu vou fazer uma coisa legal e quebro o pé. Isso é um sinal, tenho que ir embora. Sempre É, pensa no lado negativo, né? sempre pensa no lado negativo. E às vezes esse negativo, às vezes as coisas que acontecem é exatamente para te frear, às vezes você está indo rápido demais e para você pensar algumas coisas, pensar alguns processos, ver se aquilo é exatamente aquilo mesmo que você quer, se permitir, se dar valor a algumas coisas para você conquistar aquele seu espaço, né? E isso é muito complicado e assim tem pessoas que passam bastante problemas aqui mesmo. Ah, você é psicólogo, você não tem problema. Não, pelo contrário, é Aí que tem. complicado também. Aí é que tem, e aí assim, aí você tem que procurar uma ajuda profissional. Não adianta, por exemplo, você achar que já conhece tudo, achar que entende de tudo, se você não tem um processo de autoconhecimento, primeiro um autoconhecimento e depois buscar uma ajuda pessoal e profissional, de você identificar, você, cara, eu não estava assim, hoje eu estou assim, as coisas estão acontecendo comigo. Aí tem muita gente que fala assim, toma uns remédios aí e que melhora. Não, não vai tomar remédio aleatório e tal, procura uma ajuda profissional para você resolver essas suas questões. Sim. E, Renato, por que você escolheu a psicologia? Olha, eu escolhi a psicologia porque eu gosto muito de pessoas, né? Gosto muito do comportamento humano. O ser humano é muito complicado. Sim, é. E ao mesmo tempo fácil. E às vezes a gente complica as coisas. Às vezes a gente vai num pensamento nosso, já imaginando que o outro vai pensar. Sem sequer Então, deixar o assim, outro se pronunciar, né? é, é. E assim, e tem a questão da fala e a questão da escuta. Às vezes você vai interagir com as pessoas e você não dá espaço para a pessoa falar e só você quer ser o certo, só você quer falar, quer você ser o dono da razão e às vezes não é assim que acontece. Né? Aí, assim, você tem que entender que é todo um processo evolutivo o tempo inteiro para as pessoas. Né? Então, por isso eu resolvi fazer psicologia, né? E lá no começo da minha carreira, antes de entrar para a psicologia, eu queria trabalhar com criança, queria fazer psicologia educacional infantil. Uhum. E aí eu fiz estágio em escola, fiz estágio em manicômio, fiz estágio Uau. em cadeia, fiz estágio em RH, fiz estágio em hospital também. Hoje eu trabalho aqui na Irlanda em hospital, cuido de pacientes, desde de terminais, essa semana eu estou cuidando de um paciente que chegou lá no hospital porque ele tentou suicídio. Meu Né? Deus. Eu estou fazendo todo um processo com ele de trabalhar essa questão nele. Né? Então, por isso que eu gostei que eu escolhi psicologia, para Pelo fato de aprender, pessoas, né? trabalhar com pessoa. Né? Porque a maioria das profissões você tem que lidar com pessoas.
Por mais exata que ela seja, por mais números que você trabalhe, você lida com pessoas. Você precisa de ter algum contato com a pessoa. Para você entender. Às vezes você vai trocar, você vai conversar com uma pessoa, você está numa urgência de uma coisa, mas a pessoa não está na mesma urgência que você. E não necessariamente ela precisa te atender naquele momento. Se você não conversar com ela, não alinhar com ela, todo a comunicação, né, que a comunicação é um processo entre duas pessoas. Não adianta eu estar conversando aqui com você se você não está entendendo o que eu estou te passando. Às vezes eu estou falando um monte de coisas e você está entendendo tudo ao contrário do que eu estou falando. O processo de comunicação é um processo de alinhamento das informações. Sim. E hoje, para você, como um profissional de 7 anos, quando é a hora da pessoa procurar ajuda? Então, não Existe, né? tem, Se é que existe essa hora. então, não tem uma hora certa para você procurar uma ajuda profissional, né? Você vai de acordo com o que você está sentindo, as suas angústias, você está angustiado com alguma coisa. Às vezes se você está bem, né? É bom você procurar uma ajuda para te ajudar a canalizar melhor aquela energia ou te direcionar de uma forma mais clara, mais justa, trabalhar a sua saúde mental. Você não falam que todo mundo tem que fazer também uma atividade física? Uhum. O cérebro também faz parte do seu corpo, né? Então, assim, do mesmo jeito que você faz uma saúde, você tem uma saúde física, né? Você faz um exercício físico, faz uma atividade física, é bom para você cuidar da sua saúde mental, ajudar a resolver seus problemas e cuidar da sua saúde mental. Né? E aí, às vezes, as pessoas pensam, mas peraí, procurar um psicólogo, procurar uma terapia, pô, é só a pessoa que está louca ou desequilibrada. Mas não, às vezes você está simplesmente precisando de um acompanhamento para ajudar a alinhar algumas coisas. Às vezes você está num processo mais complicado ainda. Mas às vezes você está com a vida tranquila, de boa, e você vai e procura uma ajuda para te ajudar mais ainda. Sim, para ajudar também a alinhar. Porque hoje eu vejo psicólogo, porque antes eu tinha muito esse preconceito também que todo mundo tem. Ai, psicólogo é para doido, psicólogo é para quem tá morrendo, né? Só que hoje, depois que eu fiz a minha análise de perfil, depois que eu estudei o autoconhecimento e tudo isso, eu vejo que psicólogo devia ser uma necessidade, uma obrigação na vida de todo mundo. Porque é uma pessoa que está ali, que estudou, que é um profissional que conhece a mente humana mesmo, te dando, te dando direção, falando se realmente o pensamento que você acha que está certo, ou te colocando numa direção, como que eu posso dizer? Não falando o que você deve fazer, porque vocês não falam o que deve fazer, e sim só orienta a pessoa, Sim. né? E, assim, é muito importante, já chegou gente para mim, minha esposa está precisando fazer terapia. Você pode entrar em contato com ela? Eu falei assim, cara, não. Pede para ela entrar em contato comigo. Porque, assim, a pessoa, tem que fazer sentido para a pessoa. Não adianta você indicar uma pessoa para fazer a terapia se não faz sentido para ela. Ela tem que identificar que ela está precisando de ajuda para fazer sentido para ela. Porque senão ela vai fazer algo, às vezes, para te agradar. Contra a vontade. Exatamente. E hoje, sendo psicólogo, né, quando você foi no Brasil e hoje sendo um profissional na Europa, você consegue ver entre os casos que chega para você ou é tudo muito parecido? A Assim. diferença é parecido. A diferença é basicamente a língua. Né? É todo um processo mais complicado, porque não é minha língua mãe. Né? Uhum. Então, eu tenho que entender a língua, tenho que entender os problemas, tenho que entender o que o paciente está me passando em inglês. E fazer os questionamentos, fazer todo o processo de questionar aquelas questões, introduzir alguns processos para aquela pessoa
em inglês. É mais complexo, né? Meu Deus! Bastante, é bem mais complexo. E aí a pessoa também tem o processo, porque assim, tem a empatia do processo. A gente fala, isso na psicologia é um processo de anamnese, né? Que você faz uma entrevista inicial com o quebra-gelo para ter aquele conhecimento inicial da pessoa, conhecer algumas questões da pessoa e fazer aquele quebra-gelo, né? Chama-se na psicologia, chama rapport, né? Que você quebra o gelo para dar aquela alinhada, aquela conquista do paciente com o terapeuta, né? Para ele conseguir estar num processo de abertura com você. Porque não Uhum. adianta nada você começar a fazer o trabalho e a pessoa está lá robótica e não está. E você, que às vezes também você começa um processo terapêutico e você não vai conseguir, vai chegar até um determinado momento que você não vai conseguir ou inicialmente também ela não vai se abrir muito com você e você tem que passar esse bastão para outro profissional. Para outro profissional. Era isso que eu ia perguntar. Já aconteceu com você de vir uma pessoa e você falar assim, não, não dá para mim, infelizmente, vou te indicar um outro profissional que vai saber trabalhar melhor. Já aconteceu até no hospital mesmo. Eu já tive um paciente que ele estava num processo psicótico e teve agressão física. Ele veio para cima ele tinha alucinações, ele foi Uhum. para cima de um paciente, acabou que eu intervi, ele me deu um soco na cara Meu Deus, e faz parte da profissão. faz Ainda parte mais do... quando você pega um processo que o paciente está num processo bem mais complicado de psicopatia, com uma doença mental mais, mais pesada mesmo, né? Não que as outras doenças mentais sejam bobeira, pelo contrário, nenhuma doença mental é bobeira. Se você tá, às vezes a pessoa fala assim, né? Ah, eu tô com crise de ansiedade. Que bobeira. Ah, eu tô com depressão. Ah, pelo amor de Deus. Depressão, não, é uma doença mental. Ela precisa de uma ajuda, ela precisa trabalhar e ter esse processo de canalização da energia dela, de entender o porquê dessa crise de ansiedade, que às vezes essa crise de ansiedade pode ter sido coisas de um trauma, de um trauma passado, porque a gente tem, dentro do nosso contexto psicológico, a gente tem, eu vou usar alguns termos psicológicos, tá? Mas a Sim, gente sim, sim, claro. tem o consciente, tem o inconsciente, coisas conscientes é coisas que você sabe, coisas que acontecem aqui que você sabe que está acontecendo. Inconsciente é aquilo que está dentro de você que você não sabe que está acontecendo. Né? Então, às vezes acontece alguma coisa, vai lá para o seu inconsciente, rolou um trauma daquilo ali, né? Às vezes você tem pavor, por exemplo, de pegar ônibus. E você não entende por que você não consegue Porque... pegar ônibus. Você teve um processo lá atrás que causou, sua mãe, às vezes, por exemplo, te colocou de castigo no quarto trancado e aquilo te trouxe uma fobia de lugar fechado e você não consegue entrar no espaço fechado. E aquilo ficou lá no seu inconsciente e precisa ser trabalhado para desatar os nós. Eu falo que a psicologia é você desatar nós, né? Você pegar um barbante cheio de nós e ir trabalhando e desatando aqueles nós para você seguindo a sua linha. Você procura um profissional da psicologia exatamente para você, poxa, não estou conseguindo desatar esses nós. Porque é o que você falou, a gente não dá respostas. Até porque o problema não é meu. Claro, O problema é do paciente. não tem. Então eu vou fazer, então o profissional da psicologia, né, vai fazer perguntas, questionamentos embasados dentro daqueles conhecimentos que ela vai te passar, né, da história dela, dos casos dela, das angústias dela, dos sintomas dela. Ela vai te passar em cima daquilo, você vai questionar ela, devolver questões para ela, que ela vai fazer aquela análise, aquela introspecção. Muita gente fala assim, ai,
Vou no psicólogo, psicólogo coloca as perguntas para mim responder. O psicólogo não responde nada. Psicólogo não responde nada, psicólogo faz nada. Ele não faz nada. Ele só me enche de perguntas. Às vezes eu vou para uma sessão de terapia, eu volto pior do que eu entrei. Porque não, eu acredito porque não tem o dom do entendimento que as próprias respostas estão na gente, né, Renato? E às vezes, por nós colocarmos outras prioridades na frente, a gente não consegue olhar para trás e enxergar que a resposta está ali. A gente prefere lutar, ir até uma pessoa, ver essa pessoa falando isso pra gente e parar e pensar assim, caramba, tá, eu já sabia disso. Mas é porque é um processo que não é fácil. Não é fácil, porque às vezes o negócio está lá na sua cara. Às vezes tem gente de fora que enxerga claramente aquele problema que você está, mas você não consegue resolver. E aí, por isso que precisa de uma ajuda profissional para te ajudar a resolver esses problemas. Para colocar ali na linha, no caminho e falar, olha, vamos avaliar ponto por ponto o que aconteceu, como se passou. Porque, assim, por mais que nós tentamos, eu falo pela Cássia, a Cássia que você conheceu aqui em Portugal e a Cássia hoje. Hoje eu olho para trás e falo assim, eu nunca, da forma que eu estava, conseguiria enxergar tudo o que eu enxergo hoje. Eu nunca conseguiria olhar para o meu passado e hoje eu ainda tenho muita dificuldade, por isso que eu estou amando cada episódio desse que eu estou fazendo, estudando as coisas que eu estou estudando sobre inteligência emocional, porque é um nicho que hoje todo mundo passa por ele. Sim. Todo mundo tem dificuldade com o autoconhecimento, com o seu processo interior. Por isso que eu brinquei, falei, acho que a psicologia devia ser algo obrigatório para o ser humano, sabe? É aí que eu te puxo a orelha, porque não tem que ser algo obrigatório. Tem que A ser pessoa algo tem que querer, né? fazer, e tem que fazer de algo de coração aberto para ela entender os questionamentos que ela precisa fazer. E é o que eu te falei, por isso que a psicologia lá, por isso que foi a minha escolha da psicologia, porque é todo um processo evolutivo do ser humano. E a gente precisa passar por esses processos, né? Hoje, a Cássia hoje, ela é de um jeito, você precisou de todo um processo para chegar na Cássia hoje. Vou me redimir. Se todo mundo soubesse o quanto era maravilhoso esse processo, sim, todo mundo desejaria passar por esse processo, né? Sim, sim. Hoje eu falo que mesmo eu, bem comigo mesmo, eu quero procurar um psicólogo justamente para isso, para estar continuando ali, me alinhando, me dando direção. Porque às vezes a gente sente falta também de poder falar. E hoje nós estamos num mundo tão cruel que você tem medo de falar alguma coisa da sua vida. E quando você se trata de um profissional, você está ali, você sabe que não vai sair nada dali. Então, eu acho que isso dá mais liberdade para a gente querer se abrir, para a gente querer procurar. O meu marido me deu um aval aqui, agora eu posso falar, né? Quando eu já ia entrar nessa pergunta do porquê que o psicólogo não pode ser amigo, né? Porque o Cintrão, quando estava na pior fase dele, ele te procurou. Sim. E você falou com ele, falou, Cintrão, desculpa, mas eu não posso. E eu queria que você explicasse no seu contexto um pouquinho, assim, por que não deve ser, que é só o caso de misturar ali a amizade com o profissional e não é recomendado? Assim, lembra que eu te falei do consciente e do inconsciente? Uhum. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, a gente tem todos os nossos processos de consciente, inconsciente. Às vezes a gente pensa numa academia. Deixa eu usar um exemplo, uma metáfora, um exemplo físico. Você vai para a academia. Às vezes você está desgastado, você está cansado, teve um dia ruim no trabalho.
Aí você vai fazer aquele exercício, tem que fazer aquela associação e você dá umas roubadas na atividade, né? Vou Aham. fazer 10 sessões de barra, aí você faz 8, aí olha para o lado, olha para o outro, se não tem ninguém me vendo. Ah, tá bom, fiz as 10, entendeu? Então assim, o processo você trabalhar com uma pessoa que é próxima a você, você conhece algumas questões daquela pessoa, você tem um relacionamento com aquela pessoa, então você vai meio que roubar. Inconscientemente, você vai meio que roubar para, Aham. às vezes não é nem para ajudar a pessoa, às vezes é para você mesmo. Sim. Vai trabalhar mais com compaixão, mais flexibilizado. Às vezes você tem que pegar pesado por ter aquele relacionamento com ele e entender a fragilidade dele. Você não vai pegar pesado porque você sabe que ali você vai mexer numa uma coisa diferente. Então, por isso que não é comum, não é, é, é fugiu a palavra, não é Acon- indicado você Aconselhar. trabalhar, é aconselhado você trabalhar com pessoas próximas a você, porque você sabe de várias coisas, entendeu? Que vai acabar atrapalhando ali o processo da Imagina, psicologia mesmo, né? imagina, por exemplo, eu começar a fazer um processo de terapia de casal com um casal amigo meu, eu sabendo que o marido traiu a esposa. E ele é meu amigo, eu sei disso e eu vou fazer um trabalho de terapia de casal com eles. Sim, sim. É complicado, né? Tu fica ali, tu vai querer que ele assuma, porque a terapia é para isso, mas tu não pode falar porque tu é amigo. E olhando por esse lado é muito complicado mesmo, é É até um bastante. pouco sem noção. Teve uma pergunta que eu achei bem bacana, que a pessoa perguntou: como vencer o medo da frustração? Então, falei em relação do processo que a psicologia é um processo evolutivo do ser humano, né? Então, o autoconhecimento te ajuda bastante a você lidar com frustração. Você tem, eu falo assim, que o nível de expectativa que você tem para uma coisa vai. Se você não consegue aquela coisa e você quer muito aquela coisa, está desejando demais aquela coisa, e você não conquista, seu nível de frustração vai vir te dar uma porrada bem grande também. Entendeu? Então, assim, você tem que saber se conhecer. Vou te dar um exemplo profissional. Um processo seletivo. Né? Você entra, você faz seu currículo, vê uma vaga, faz seu currículo, manda seu currículo para aquela vaga, recebe o feedback da empresa, a empresa marca a entrevista com você, você quer demais aquela vaga é tudo que você quer, você deposita todas as suas fichas naquela vaga e você não passa no processo seletivo. Você vai num processo de frustração absurdo, que você, poxa, nossa, que horrível, eu sou horrível, eu sou péssimo, que não sei o quê, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. E você tem que entender, o processo de autoconhecimento vai te ajudar a você lidar com isso. Você vai para uma vaga, você olha para a vaga e fala assim, pô, aquela vaga ali, analista de sistemas, por exemplo. Eu tenho experiência, eu tenho essa experiência que eles estão pedindo? Não, me falta nisso, 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 nisso. Mas eu vou me candidatar. A minha língua, estão pedindo inglês fluente. Eu tenho inglês fluente? Não. Eu tenho inglês, eu consigo me comunicar, eu consigo responder, mas o meu inglês não é fluente, fluente. Então, assim, eu já tenho alguns gaps, aí eu já tenho algumas questões aí que não vão passar para a vaga. Então, se eu tiver esse autoconhecimento meu, eu já, se eu receber uma negativa, eu já vou entender que, opa, peraí, eu preciso melhorar algumas coisas, eu preciso resolver algumas coisas comigo para eu ter num outro processo. E isso vai para a vida pessoal também. Sim, sim, entendi. Então, o certo é a gente balancear ali para ver se eu tenho todos os pontos positivos, é um azar mesmo eu não entrar.
Mas Não, e assim, não necessariamente, porque eu estava conversando isso outro dia, semana passada, com um rapaz que fez um processo seletivo e não foi aprovado. E ele estava perfeito para a vaga. E aí eu falei assim, então você tem que entender algumas coisas. Às vezes, você estava perfeito para a vaga, porém, às vezes tinha uma outra pessoa que estava melhor que você. sempre pode ter alguém E melhor do que a você gente. tinha uma vaga. Precisava preencher, a empresa precisava preencher uma vaga. Aí, assim, às vezes, o demais também é ruim, Uhum. porque Falou tudo. pensa no quebra-cabeça, né? E assim, aí eu estou usando exemplos profissionais de processo seletivo, mas isso pode ser para a vida pessoal Mas também. tá ótimo, que tá dando pra gente entender mesmo. Continua assim, Entendeu? Você tá tem um quebra-cabeça, você vai montar aquele quebra-cabeça. Às vezes você tem uma pecinha que ela é parecida com aquela peça que você vai encaixar. Lembra de quebra-cabeça quando você vai montar e você pega aquela peça e fala assim, essa peça é aqui. Aí você tenta e fala assim, não, mas é essa peça aqui. Fala assim, gente, mas não tem outra peça, não é essa. E você faz força, vai tentando, faz força. E não é. E de repente você olha, vê outra vez. Não, é essa outra peça. Uau! É, é sobre isso. É, crise de ansiedade. Com uma forma assim mais fácil da gente lidar com elas assim, Renato. Bom, o que é a crise de ansiedade, né? A crise de Isso. ansiedade é uma situação que causa uma sensação de angústia, a pessoa fica nervosa, fica insegura, é, mas assim, isso é num nível muito lá em Alto. cima, né? Se Uhum. sente muito mal, foge completamente do controle da pessoa, né? Que isso pode acontecer a qualquer momento, né? E normalmente a crise ela surge devido a alguma situação estressante específica, como vai fazer um exame, precisa fazer uma apresentação, ter sofrido alguma perda de alguém. Isso são questões que podem criar uma crise de ansiedade, né? E aí a pessoa pode aumentar, aí ela faz sentir um batimento cardíaco elevado, formigamento no corpo, dor de cabeça, é, isso tudo faz, Enjoo. Quando eu tenho as minhas, eu dou muito enjoo. Muito, 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 muito. entendeu? Aí é o que eu te falo, né? É um processo, todo é um processo evolutivo da pessoa de ter um autoconhecimento, de entender o que você é, entender como você é, entender o que te traz conforto, o que te traz paz, o que te traz questões mais tranquilas. Você fazer uma respiração, algo que vai te canalizar mais aquela energia, se preparar para certas questões antes de causar uma situação de crise de ansiedade. Se você sabe, por exemplo, que você vai fazer um exame, que aquilo é algo que te consome, você fica tenso, fica nervoso. Então, assim, prepara para aquilo, se prepara para aquilo. Você já tem que enfrentar uma barreira do exame que você vai fazer. E você tem que aí já enfrentar a barreira do exame e de você, que você sabe que você fica nervoso e ansioso num determinado momento. Então, quanto mais você se preparar para aquilo, você consegue diminuir as questões. Uau. Uau. É, crise de ansiedade sem remédio. A gente consegue resolver? Porque Poxa tem muita vida, gente que acha, igual eu tenho as minhas crises, mas eu nunca tomei remédio na vida. O Cintrão passou por uma depressão fodida, né? Pro Instagram não banir minha live aqui. E também não precisou de remédio. E muitas das pessoas falam assim, ai, tô com crise de ansiedade, preciso tomar remédio. E nem sempre é por esse lado, né? não, às vezes não. Pois é, assim, o que acontece? É a diferença de psicanalista, de profissional que é médico e psicólogo, né, psiquiatra, Uhum. psicanalista, né, e profissional e psicólogo. Psicanalista é uma linha da psicologia. Psiquiatra é um médico formado em medicina e psicologia. Por isso que ele pode receitar remédio. E às vezes, dependendo do que você tem, você precisa de um remédio para trabalhar as questões que você tem dentro do seu organismo, organizar o seu
balancear o seu organismo, né? E não necessariamente vai ser em todos os casos. Às vezes você trabalhar numa terapia, aí o psicólogo ele vai fazer esse trabalho e ele vai te indicar. Se você ele vê que você é uma pessoa que um paciente que demanda de um cuidado maior para receitar remédio que naquela terapia, naquele trabalho que ele está fazendo, não está surtindo efeito, aí ele indica esse profissional para um psiquiatra, e aí vai-se para a medicação, que é um composto químico que vai trabalhar e alinhar o seu organismo. Então, ou seja, o remédio sempre é a última opção, digamos assim, né? Não necessariamente. Às vezes pode ser até a primeira opção. Vai depender de como está o seu organismo. Do grau, do nível da doença da pessoa em si, né? Exatamente. Porque nós temos que pensar que a psicologia cuida de um processo de saúde mental. É o que eu te falei de você comparar com a educação física, você fazer uma atividade Sim. física. Uhum. Porque a educação física, a atividade física, você está vendo aquele desenvolvimento. E assim, é todo um processo também evolutivo. Né? É muito engraçado, você chega na academia, matriculando na academia, você já pensa assim, matriculei na academia. Já perdi peso. Um dia malhar sai igual maromba da academia. Né? Enfim, é todo um processo. E, assim, você entrou na academia, você está ofegante, você não está com aquele preparo físico bom pra caramba. Você entrou na academia, fez uma esteira e assim, caramba, não está dando resultado. Tá, entrei na academia, estou fazendo atividade e não está. Não, hoje você vai para 10 minutos, amanhã você vai para 15, depois você vai para 20. E a psicologia, lidar com a saúde mental também é todo um processo. Você vai conquistando de pouquinho em pouquinho. Você não vai resolver todos os seus questionamentos da noite para o dia. Sim. Hoje você, como um grande profissional, trabalhando em um hospital e tudo isso, falando de 2022, assim, qual o problema mais comum hoje? Que você tem um problema que é o carro-chefe, assim, que vem mais pessoas com um problema, assim? Aí, a falada, né, a crise de ansiedade é uma coisa que tem bastante, né? Depressão é uma questão bastante comum hoje em dia também, né? Porque as pessoas elas estão muito menos lidando com relacionamentos pessoais, estão muito mais fechadas e introspectivas entre si, então elas entram às vezes no seu casulo ali, se fecha naquelas O suas seu questões mundo. no seu mundo e não consegue se abrir e não tem um acompanhamento, às vezes na sua própria casa mesmo, você não consegue ter aquele momento mas assim, isso é o mundo que nós estamos. O mundo está muito agitado, O o mundo está processo. muito, o mundo tá muito acelerado e às vezes você não tem, assim, eu não falo que você não tem tempo, porque tempo a gente tem. Tempo a gente tem. Se Sempre. minha mãe tiver um problema agora, eu falo assim, nossa, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho o quê. Se minha mãe tiver um problema agora de saúde, eu dou um jeito e tenho que ir para o Brasil. Você arruma Tempo a tempo gente e tem. arruma dinheiro. Tempo a gente tem. O negócio é o que você falou lá no começo da live. É a urgência e aquela canalização para aquilo que você está dando importância naquela época. O mundo tá tão agitado que às vezes você dá importância a algumas coisas que não são tão importantes quanto você deveria dar. Uau! Tá dando só chicotada hoje, mas tá bom, adoro. Assim. E hoje, né, como psicólogo e tudo isso, qual é a missão do Renato, assim? A minha missão é ajudar a trabalhar o comportamento humano. Não é ser dono da verdade, não é colocar as coisas para o paciente, é ajudar as pessoas. Né? Ah, Trabalhar num processo evolutivo, ajudar num processo evolutivo. E assim, se a e pessoa não evoluiu também, se tá tudo bem, é um processo dela. E dela. assim, nós, seres humanos, tem os nossos momentos, os nossos porquês,
Às vezes você começa uma terapia, né? E aí você chega num determinado momento da terapia, você vai mexer num assunto mega delicado, e aí a pessoa larga a terapia. Yeah. Porque ela não sabe lidar com aquele problema ali. Naquele momento, naquela situação, ela ainda não está preparada para lidar com aquilo ali. E assim, é o que a gente tá falando desde lá do começo. As pessoas, elas precisam de uma canalização para trabalhar o seu autoconhecimento. Às vezes a resposta está ali na sua frente, mas você não consegue enxergar. Tem um bloqueio ali para você, que é onde o psicólogo, o terapeuta entra para desatar aquele nó. E às vezes, em determinado momento ou determinado assunto, você não vai querer mexer naquilo. Uau. Yeah. Nós não estamos preparados para aquilo, né? Às vezes é tanto processo que tem ali na frente que precisa ser resolvido antes daquilo, que às vezes a gente recua e fala, opa, nisso aqui eu não vou mexer agora. Sim, por exemplo, teve um caso de uma paciente que hoje ela tem quase 50 anos e ela, há 20 anos atrás, tinha sofrido um estupro. E assim, ela nunca tinha conseguido tocar nesse assunto, aquele esse assunto era uma questão fechada para ela, e ela tinha várias questões comportamentais que faziam várias coisas que a gente fala que era errado. Nossa, Uhum. ela é assim, ela é assado, não, ela erra nisso, não, ela erra naquilo, o comportamento dela é assim, o comportamento dela é assado. E assim, e só depois de 20 anos que ela conseguiu trabalhar essa questão nela e deslanchar em alguns determinados assuntos. Uau. Yeah. E como um pouquinho do que a gente falou lá no começo e a gente não concluiu, como que a gente consegue mesmo pegar aquela ali, aquela situação negativa, aquele momento que a gente está passando e tornar ele não impositivo, porque o nosso cérebro também não dá um reset assim, né? Mas como aprendizado, como algo, tentar tirar algo positivo, por mais difícil que seja a situação ali que a gente está passando. Sim, lembra que eu te falei que a sua expectativa vai gerar uma frustração de acordo com o tamanho da sua expectativa? E, de Sim. novo, é um processo de autoconhecimento o tempo inteiro. Então, assim, a nossa vida, a gente vai ter altos, vai ter baixos, vai ter pontos positivos, vai ter pontos negativos, vai ter questões que a gente vai saber lidar, vai ter questões que a gente não vai saber lidar. E você trabalhar isso de uma forma, é sempre bom você fazer um exercício de autorreflexão e autoanálise. Todo dia, quando você chega em casa, vê como é que foi seu dia, pega um tempinho, avalia como é que foi seu dia, avalia como você trabalhou aquilo, o que deu certo, o que não deu certo, o que deu certo e você pode repetir, você pode melhorar, o que deu errado são questões que você pode ter um processo diferente, fazer diferente, pedir feedbacks para as pessoas e às vezes a gente não está preparado para escutar A ouvir. a ouvir e às vezes você até pede feedbacks, mas os feedbacks quando você recebe, você não recebe de coração Te e às vezes assusta, né? não, e às vezes as pessoas, aí é o negócio que eu te falei que a amizade às vezes ela pode atrapalhar, porque às vezes quando você vai pedir um feedback para as pessoas e ela vai, vai entrar num gatilho de, de defesa que não vai te falar O que deveria falar. o que deveria falar. Por ela não se sentir confortável e não querer te magoar numa determinada situação, e de você também não gostar daquilo que você vai ouvir. Porque às vezes, por mais que a gente pede, fala, não, voltei. Por mais que você pede, você fala, não, fulano, pode me falar, não vou ficar com raiva. Mas o seu cognitivo, o seu cérebro, às vezes, não está preparado. A gente fala ali da boca para fora, não, pode falar, não vai magoar nem nada. Quando a pessoa taca ali, você fala, epa.
Como Lembra assim? do momento lembra que eu te falei que às vezes a pessoa não está preparada para aquele determinado momento, aquele determinado assunto? Quem tá de fora acha já que ela tá preparada, mas É, ela mesma internamente ainda não está, né? eu tive Essa... uma questão pessoal de uma pessoa que até então era um amigo meu e tínhamos conceitos diferentes de relacionamento, de amizade, conceitos diferentes. Teve uma quebra aí nessa relação e depois de três, para mim era bem claro, eu tinha total consciência de algumas coisas, de algumas definições, era de boa. A pessoa demorou 3 anos para fazer esse processo, para fazer sentido para ela e a gente conversar sobre o assunto que aconteceu. Yeah. E né, passando, vou dar exemplo do meu marido, né? Técnicas que a gente pode para não cair no mesmo problema, sabe? Nós superamos, não, vou mudar a pergunta. A gente só cai no mesmo problema se ele não tiver curado dentro da gente? Não, não, não. Não, pensa assim, você tem várias formas de se chegar num destino. Uhum. A Cássia vai, tipo, Almada, né? Em Portugal, Almada. Sim, Como é que eu posso chegar de Lisboa para Almada? vários Posso pegar caminhos. um ônibus, eu posso pegar a barca, eu posso pegar um trem, Pode ser de carro. posso ser de carro. Vão ser vários caminhos que vão me levar ao mesmo destino. Um vai ser mais curto, outro vai ser mais longo, um vai ser mais caro, outro vai ser mais barato, mas todos vão levar ao mesmo destino. E hoje eu vou para Almada de barca e depois de VLT, como é Comboio? que chama? Comboio. Não, não é o comboio, é outro. Não é comboio, comboio é o trem, né? Autocarro? Aquele elétrico. Ah, é o elétrico mesmo. É. É. Aí assim, tem vários sentidos. Às vezes você vai pegar um caminho que vai te fazer chegar naquele destino, aí no dia seguinte você vai para um outro caminho. É isso. Uau, Renata. Tô Metaforicamente, eu anestesiada estou usando aqui. exemplos para ficar mais fácil o entendimento, tá? Não, e brilhou na explicação. Tu brilhou, tu não tá entendendo. Tem umas perguntinhas aqui, deixa eu só puxar aqui para ver se vem pra gente. Ah, é nossa mulher, né? Entrega tudo esse meu marido. Amiga, você tá muito Marília Gabriela. Ai, a gente, essa parte não existe, né? Te amo, ó. Tô esperando vocês aqui em casa, viu? Faz A favor. gente vai, a gente vai. Então, estamos É... precisando, estamos precisando. Mas agora a gente está no verão aqui na Irlanda, né? Tá difícil, né? Quando Pois é, chegar mais, agora mais ninguém frio vai para aqui, lugar nenhum, né? Cada um é melhor né? aproveitar. A Lu falou assim: melhor coisa que eu faço é a terapia, só gratidão. Isso Não aí. faz contigo, não, né? Não. E A, mesmo que falasse, eu também não ia falar. e a Nai mandou uma Entendeu? pergunta que eu vou ler por dentro porque ela é muito grande. Ela falou assim: Renato, você faz terapia também? Pois ouvi falar que a maioria dos psicólogos fazem terapia. Já existiu algum caso profissional que mexeu com seu psicológico ou você levou para a vida pessoal? Então, atualmente eu não faço terapia, já fiz todo um processo de terapia, já parei, já voltei, já fiz de novo, já voltei de novo, já parei. Tem vários processos, né? Porque você tem alta também da sua terapia, né? Não é um processo que você. É igual, tem uma pergunta sua, qual que é a diferença de coach para psicologia, Sim, né? eu ia perguntar. Então, assim, já vou responder um pouco desse, que assim, a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano, os processos mentais, certo? O coach são técnicas que lidam também com o comportamento. Todos eles, o coach, ele auxilia o indivíduo a alcançar um objetivo proposto. Por Uhum. exemplo, eu preciso aprender, eu preciso ter a fluência no inglês. Ele vai através de objetivos já definidos, com técnicas processuais de você não roubar, de você fazer um processo que Por tem completo. início, meio e fim.
né? Uhum. Que ele como se fosse assim, o coach é como se fosse um bracinho ali da psicologia, que também lida com o comportamento humano. Eu também Sim, sim, fiz coach, eu também tenho certificação em coaching também. sim. E a psicologia ela estuda o comportamento humano. Então, se eu lido com o comportamento humano, respondendo a pergunta da Nayara, um beijo para você, um beijo pro Felipe. Claro, a gente precisa também, porque pensa que você é uma esponja e você lida já com, além dos seus problemas, das suas angústias, das suas questões, dos seus traumas, de todas as questões de saúde mental, você está recebendo mais questões, Mais né? problema. Mais, mais problemas, mais questionamentos, porque você vai recebendo o problema e você vai devolvendo aquele problema e vai ajudando na resolução do problema. Então, assim, não é só uma bruxa má, Não só né? vem, né? Como vai também. Exatamente. Você ajuda o processo da pessoa a desapagar. E é um processo super feliz, porque a pessoa ela vai recebendo aquilo e quanto mais ela tá, você tem pacientes que recebem alta, melhor, porque a pessoa ela conseguiu andar com as próprias Evoluir. pernas, entendeu? Sim. Então, a gente também precisa de uma ajuda profissional para também te ajudar a resolver suas questões. Uau. Não só as suas questões, como também, nossa, eu tenho 20 anos de formado, né? Já falei minha idade, né? Lá. Então, tem Não precisa 20 esconder anos, mais? não, tenho 20 anos de formado. E a gente tem um grupo com amigos psicólogos que a gente troca pra caramba algumas coisas. Obviamente, seguindo o sigilo profissional, né? Claro. Mas a gente troca algumas coisas, porque assim, a psicologia é uma ciência. E como uma ciência, é um processo evolutivo também. Tem questões lá atrás, com Freud, Piaget, com todos os psicólogos antigos que veio num processo evolutivo também, entendeu? E a sociedade ela vai mudando, né? Lá atrás a gente falar de uma questão homofóbica, uma questão de homossexualidade, era uma questão muito tabu, que era a questão que você não tinha assim, não podia falar sobre, era doença, né? A pessoa, hoje, não, hoje já tem até vocabulários para esse tipo de pessoa. Então, Sim. assim, é todo um processo evolutivo, e a ciência também é um processo É evolutivo. igualzinho. Da hora. Peraí, deixa eu puxar aqui. Gratidão por essa live. Gratidão, Lu. Estamos aqui para isso, para ajudar pessoas e ver pessoas transformadas. Ah, e a outra pergunta já não veio. A pessoa falou assim: sofro de ansiedade crônica e depressão. Tomo medicamento, mas a melhor coisa é a terapia. Aí tem gente que às vezes passa por medicamento, passa por todo o processo psiquiátrico, mas ainda é a terapia que salva, né, Renata? Pois é, mas assim, somos seres humanos, nós somos pessoas diferentes umas das outras e pessoas de falta. O que às vezes é bom para você, às vezes não é bom para mim. E às vezes você tem uma terapia que é você sair e trocar ideia com seus amigos, estar ali naquele ambiente que vai te fazer mais feliz. Tem gente que vai liberar, porque assim, é um organismo. A gente libera substâncias dentro do nosso organismo. A medicação, ela vai te ajudar a trabalhar, porque a medicação, ela vai te trazer coisas que você não produz no seu organismo, Automaticamente, sim. né? Então, às vezes, tem gente que fala, nossa, minha melhor terapia é correr 10, 15, 20 quilômetros. Está fazendo um processo ali no seu corpo que vai trabalhar algumas coisas, vai não só no processo físico de você liberar substâncias para o seu organismo, como também Uhum. aquele processo, lembra que eu falei que é um processo de autoconhecimento? Sim. Ali naquela corrida você está você com você mesmo. É.
É surreal. A Josi, que live maravilhosa. Deixa eu colocar um parênteses. Ah, Como é que nós estamos de tempo? Estamos no nosso limite, estouramos já. Já vou Você já finalizar. sabe, né? Você já sabe, né? Que tem daqui a pouco, Gente, o né? Renato vai me matar. Mas só tem. Não vou não. Tem tempo, mas Só só tem. que eu tenho que. Agora eu acho que é só elogios. Ó, só perguntas difíceis e como Aí, ó, respondi bem esse psicólogo. tô te falando elogia, né? Minha mãe. Ah, tá vendo? Minha mãe, tá vendo? Se não foi elogio, mas é Vai, tanto de casa não Francina. faz, tanto de casa não faz milagre, né? Porque é o que mais, são os que mais bate também. Ó, a virada de chave, ó. Norma, eu achava que esse trem de psicólogo era para doido. Então deve ser por isso que eu sou doido. Mas, ô, Reginaldo, todo mundo é meio doido. Fica tranquilo que não é só com você, não. Todo mundo é meio doido. O Reginaldo é um Não, rapaz que eu. os amigos meus falaram comigo, caramba, você, porque assim, às vezes a gente tem um pré-conceito, um pré-julgamento que, ai, ele é psicólogo, aí ele tá analisando o tempo inteiro, ele é psicólogo, ele tem que ser um determinado comportamento. E, cara, eu jogando bola, jogando futebol, desde quando essa minha fase de trabalhar com pessoas e liderar um time, é minha válvula de escape. É ali onde eu posso ser eu. Então, assim, eu me transformo. Não parece que eu sou eu. Então, libera. Aí os caras falam assim, não, mas como é que você é psicólogo? Você é louco. Você já viu doido não lidar com doido? Como é que doido não lida com doido? Literalmente, né? Tem É. uma outra que ele falou assim, nó, então eu preciso procurar esse trem aí, de psicólogo, viu? Meu Mineiro, né? Deus do céu, eu tô enrolada. Mineiro, né? Esse trem aí é mineiro. Ele é um rapaz, ele é lá de Minas também. Eu conheci ele no meio da minha desenvoltura do marketing digital, do grupo que eu tô. E ele veio da roça mesmo, da casa de barro, de mãe que tem 9 filhos, 9 ou 6. Desculpa se eu estiver Qualidade errado, de vida. Reginaldo. Então ele é muito humilde. Então ele chegou aqui em Portugal, foi a primeira vez que ele viajou na vida. Então ele está tudo deslumbrado. E tudo isso para ele aqui é muita novidade. E a gente lá no nosso grupo a gente até brinca, a gente não ri dele por ele ser da onde ele é, a gente ri pela humildade dele de não conhecer, sabe? E Essas você fala pessoas que assim, mais te agrega valor. agrega muito valor, muito, porque é um cara assim excepcional que tem uma história de vida incrível. Vou dar spoiler, ele vai passar por aqui ainda também Ah, legal, e quero é ver. muito incrível. Hey, obrigado por essa live de milhões. Obrigado Sucesso para você, você, sucesso na obrigado sua pelo profissão. convite. Que Deus te abençoe, guarde você, guarde a Paty, os dogs, que são os nossos Não, os dois estão filhos, aqui né? correndo que nem uns doidos aqui, ó. Então, Aqui, por aí, ó. deixa eu só ver se minha. Vou Tá, mostrar aqui, ó. A Dublin e o Dom. Os dois aqui, ó. o Dom. É, O Nick os tá dois. por ali com o Douglas. Assessoria! Deixa eu ver, ela tá aqui ainda? Tá. Tira o print aí, faz favor. Aí, Rê. Dá um delayzinho. Acho que deu. Apesar que tá um delayzão, que eu tô ouvindo o Douglas ouvir a live lá da cozinha. Eu acho que tá um delay gigante, mas acho que deu. Se elas Tá não bom, tiver um dado, beijo. elas me mandam Um aqui. beijo pra ele, manda um beijo pra Um ele. beijo. Conseguiu? Hã? A pergunta tá atrapalhando. Ah, mas não tem pergunta mais. Eu já tirei a pergunta. Quem sabe ele faz ao vivo. Ô, louco, meu. Pode clicar. Bom jogo pra nós, irmão. Né? Vai ter umas pra nós daqui a pouco. Hey, obrigada, tá, pelo seu tempinho. Obrigada por tempão, né, por ter passado Desculpa aqui. cortar, né? Porque tem que correr lá pro pub, colocar o jogo, É fazer. claro, é claro. E hoje é muito importante. E ele é muito importante. Se você quiser, estamos aqui. Muito obrigado pelo convite. Se quiser bater mais papo, é um assunto que eu sei
bastante. Ó, querendo aparecer aí, ó. A fera. Querendo aparecer. A Tem que ferinha. ficar lá A atrás do ferinha. Douglas. Então, se quiser de novo, fica à vontade. Do mesmo jeito que eu aceitei o convite, brigadão pelo convite. Pode fazer de novo, que a gente está aqui para isso também. Obrigada, viu? Tô esperando você e a Paty aqui em casa, tá? Pode ter certeza, tá? Beijo. Um beijo. Tchau. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Avante palestra. Avante. Pode sair que aí eu finalizo aqui. Yeah. Tá bom. Beijo. Beijo. Uau! Meu Deus! Gente, que live foi essa, hein? Nosso pai, tô anestesiada ainda. Vai ficar salva, como sempre fica. Uma boa noite para vocês, uma ótima quarta-feira. Daqui a pouco o Instagram derruba a minha live. Mas é sobre isso, que bom que deu certo com esses bugs e tudo. Fico muito feliz. 7ª live concluída com sucesso. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado a todos que permaneceram aqui, que ficaram para mais um podcast. E quarta-feira que vem tem outra pessoa excepcional aqui, tá, gente? É um profissional, já dei até spoiler, que é homem de novo, muito top. E eu aguardo vocês aqui quarta-feira que vem, no nosso podcast. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.